Olá, muito boa tarde para você que está aqui ligadinho na IPP TV. Acabamos de assistir Diário de Eva e respondendo aqui a pergunta da Tânia Barbosa e da Rosemary, sim, é reprise. Alguns programas aqui da IPP TV nós estaremos, né? Está de recesso, está de férias aí, uma folguinha. E volta agora em fevereiro. Então, o Diário de Eva, sim, retorna agora no mês de fevereiro. Mas nós temos a oportunidade de rever programas tão especiais como foi esse agora que acabamos de assistir com a participação do Dr. Aldo. Bem, Sempre Juntos está começando agora e o tema de hoje é medo. Você que está em casa, você tem medo? Você costuma sentir medo? Bem, eu tenho uma perguntinha para a gente recordar aqui. Eu separei uma história bíblica e eu gostaria de saber se você conhece essa história e se você também sabe me responder. A pergunta é essa que aparece na sua tela. Personagem bíblico que assumiu a liderança no lugar de Moisés e Deus falou para ele não temer. Opção A, Josué. Opção B, Judá. Ou opção C, José. Qual desses aqui que Deus falou para ele, não temas, estarei contigo, seja forte e corajoso, e ele deu a continuidade ali na liderança, né, durante, logo após Moisés. Responda para mim no chat, que no final do programa eu apresento a opção correta e eu acompanho com um versículo bíblico que conta para a gente essa passagem. Bem, como o tema de hoje é medo, eu não estaria aqui sozinha para falar desse assunto, mas eu tenho um convidado, claro, super especial, que estará com a gente todas as quartas-feiras, que é o Samuel Lopes. Olá, Samuel, boa tarde, tudo bem? Olá, Tainá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Mais um Sempre Juntos, né? E com um tema relevante desse jeito, a gente vai falar e vai conversar algumas coisas sobre ele e explicar mais algumas coisas para os nossos telespectadores. Exatamente. Eu queria dar bem-vindo, né, Samuel? Você esteve de férias. Eu passei uns 15 dias lá na minha terrinha, João Pessoa, Paraíba. Fui lá descansar um pouquinho e estou de volta revigorado. E agora vamos trabalhar. Isso aí, que maravilha. Olha, Samuel, por que nós optamos por esse tema? Primeiro, porque é um tema recorrente, é um tema que, desde o princípio, a Bíblia já retrata N situações sobre esse assunto, né? Nós vamos ver aqui durante o programa. E também porque nós saímos de um ano bem difícil, que o sentimento de medo foi um dos sentimentos que acho que um sentimento muito geral, assim, muitos sentiram medo, porque Exatamente. era algo novo que nós estávamos vivendo ali, que é essa pandemia. E, claro, esse ano já começamos também com medo por conta de vacina, tomar ou não tomar, e N outras questões. Então, assim, sempre nós vamos ter algum motivo, vamos ter alguma questão que nos leva a medo. Mas eu gostaria de entender o que é o medo, por que ele é tão presente, saber de situações bíblicas, a gente relembrar alguns momentos também onde fala sobre esse sentimento. E eu gostaria que você nos falasse nesse bate-papo aqui, que tanto eu como quem está em casa, tivéssemos a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Vamos lá, vamos embora então. Como o pastor Hernandes vai dizer, né, o medo é democrático. Todos os seres humanos podem e têm propensão a, de fato, senti-lo, né? Uhum. E ele é uma realidade, Tainá. A gente tem que ter isso em mente, né? O medo é uma realidade da nossa vida e a gente tem que saber lidar com eles, né? Sim. O que é medo exatamente? Medo, normalmente, é antecipar algo ruim, uma coisa ruim, e aí você se preocupa com aquilo. E o que é mais interessante com relação ao medo é que ele pode nos levar a nos paralisar. Determinadas situações que a gente pode tomar na vida, o medo nos paralisa de fazer e a gente não faz. Talvez seja uma coisa muito boa para a nossa vida, mas o medo, o receio de agir, de fazer, acaba nos paralisando, né? E normalmente são pessoas que têm medo do futuro. O que é o futuro? Como a gente vive, né? Como a gente vai viver daqui a alguns anos? O que eu vou pretender para a minha vida? Porque, além da pandemia, né, que realmente está assolando, muitas pessoas morrendo, tem os medos
que nós sentimos, né? Por exemplo, o que eu vou fazer no meu futuro? Por exemplo, jovens têm medo do futuro por não entender, por não saber o que vai estudar, o que vai fazer, né? Tomar uma decisão é difícil, por exemplo, de se mudar para outra cidade, mudar de emprego. Então, N situações da nossa vida nos trazem medo e nos paralisam. Também, o medo ele pode nos trazer e nos fazer tomar decisões erradas. Ai, sim. Distorce a realidade para nós. Às vezes, aquilo é excelente para nós, mas o medo faz com que a gente distorça aquela realidade e a gente não toma aquela decisão e não faz aquela determinada ação por medo. O medo tem esse poder, né, no coração do homem, na vida do homem. De ter esse domínio, essa influência. Exatamente. E aí, eu te pergunto, Samuel, quantas coisas difíceis, né, trágicas que o medo nos traz, né, as consequências. O medo, então, ele é um pecado. Eu não posso dizer que é um pecado, mas ele é algo que o ser humano é propenso. E, normalmente, medo em si, ele vem de um coração que não confia em Deus, né? Nem todas as situações, né? Tem situações que, de fato, o medo é importante e é bom, né? Por exemplo, eu não vou fazer aquilo com medo de acontecer uma coisa errada comigo. Mas, normalmente, em algumas situações, o medo, de fato, é por falta da confiança em Deus, da fé em Deus, né? A gente olha, por exemplo, o exemplo da gente é do juízo, Gideão, né? O texto é bem claro, direcionando o Gideão para agir, e ele prova Deus, né? Ele fala assim, mas Deus, se for da sua vontade, faça com que aconteça isso. No outro dia, se for da sua vontade, faça com que aconteça aquilo. Entendeu? Então, entendendo esse texto, eu vejo que foi, de certa medida, falta de realmente confiança no que Deus tinha falado e tinha direcionado para a vida dele, né? Então, em certo aspecto, em alguma medida, sim, o medo, de fato, demonstra para a gente falta de confiança em nosso Deus. E isso a gente tem que repensar, né? Será que como está o nosso coração diante de Deus e diante das decisões que a gente está tomando na nossa vida? Será que a gente está confiando em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nos direcionar? E isso também vai muito do perfil da pessoa, né? Tem pessoas que são, de fato, mais corajosas e enfrentam mesmo. Tem outras não, que são mais prudentes, agem de forma esperar mais um pouco para tomar uma decisão. Isso também vai do perfil da pessoa, né? Isso também direciona a tomada de decisões das pessoas. Entendi. Não, você citou Gideão, mas também temos tantas histórias, né? Temos Abraão, quando viajou com Sara, e ele tinha medo de que, por conta da beleza dela, eles matassem ela para ficar com ela, então ele disse que ela era irmã. Temos infinitas histórias. Os discípulos no barco, na tempestade, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, né? Sobre as águas, e eles tiveram medo e falaram, quem és tu? És um fantasma? Tipo, exatamente. Então, nós temos muitas situações muitas na Bíblia que fala sobre isso, conta muitas histórias. Sabe uma história que me deixa encucado? E a gente estava conversando mais cedo, e conversando até com o Pedro, e uma história que deixa a gente encucado é do profeta Elias, né? Sim. Ele encara os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, mas depois ele vai se esconder de medo, né? N motivos, N situações, né? A história do profeta Jeremias com o povo de Israel, né? O povo estava assolado, estava em desespero. O Nabucodonosor e seu exército destroçou Israel, Jerusalém, e o sentimento do profeta Jeremias era de desolação. É um sentimento que ele parece, ele afirma, né, que muitas pessoas prefeririam a morte do que viver naquela situação. É uma situação complicada, né? Por exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías, depois da morte do rei, e ele estava indo. O sentimento dele era realmente, e agora, o que vamos fazer? Era um sentimento de
medo, né, do futuro, né? Quem vai ser o próximo rei? Como é que vai ser? Mas no livro de Isaías, no capítulo 6, a gente vai ver, né, Deus, ele vai para o templo e ele vê uma teofania, que a teologia vai falar, né? Um trono e um homem sentado no trono, né? E esse era o simbolismo, né? Era a teofania do próprio Deus sentado no trono, mostrando para ele que eu que dirijo o povo de Israel, eu que dirijo o mundo, eu que tenho o controle de tudo, né? Mas ele estava com esse sentimento, né? E agora, né? Como é que vai ser? O povo está em pecado, o povo está destroçado, mas ele, de fato, viu a mão poderosa de Deus e o controle de Deus na história, né? E isso deve motivar os nossos corações a compreender e aprender mais do nosso Deus. E, de fato, esses são relatos bíblicos interessantes. Mas, Tainá, o que me chama mais atenção, e aí falando utilizando essas passagens bíblicas, é que todos eles, no momento de medo, se voltaram a Deus. Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, como se fosse um lampejo de esperança, é como se não estivesse mais olhando a situação que ele estava passando, mas volta a Deus, volta os seus olhos a Deus, e ele pergunta, né, no capítulo 3, versículo 23, o que pode nos trazer esperança? E ele mesmo responde, né, a bondade e a misericórdia do Senhor. Ai, que lindo. A salvação que há no Senhor. A gente olha, por exemplo, o Salmo 34, versículo 4, né, que diz o seguinte, eu trouxe ele aqui, ele vai nos ensinar primeiro a buscar ao Senhor no momento de medo, de temor, e ele responde com uma promessa, né, Deus vai nos acolher, e não apenas acolher, mas ele vai nos livrar. Voltar de fato, Tainá, os nossos corações para o nosso Deus, conhecê-lo profundamente, conhecê-lo. E uma coisa interessante, eu estava fazendo uma pesquisa, o livro de Roberts, ele fala o seguinte, o nome do livro é Como Lidar com as Preocupações, 7 Passos para Impedir que Elas Paralisem Você. Ele fez um estudo e cerca de 85% das nossas preocupações não acontecem. É muito. Muito. Ele faz um estudo e faz algumas perguntas e coloca aos entrevistados para fazerem um caderninho, uma agendazinha com as coisas ruins as coisas que poderiam acontecer na vida deles, né? E 15% só das coisas que eles marcaram aconteceu. E não foi na mesma proporção que eles imaginavam. Entendeu? Foi um pouco, talvez, mais tranquilo. Mais atenuado. Atenuado. E é interessante isso, porque o medo, quando você busca referências sobre medo e aparecem algumas imagens, costuma aparecer até um homem com uma rocha nas costas, uma pedra, né? Exatamente. Isso é tanto culpa, quanto medo, quanto tudo. Uhum. Vem aquele sentimento de desespero, a pessoa se sente sufocada. E, de fato, qualquer coisa... Eu posso dar um exemplo prático aqui? A gente trabalha com comunicação, mas toda novidade no programa, toda vez que tem uma novidade que o diretor fala, tem um programa novo saindo, tem algo assim, não é vem aquele sentimento de medo da estreia. É claro que é um medo de... Você quer fazer bem feito, que você tem uma responsabilidade muito grande de estar aqui, levar... E eu, por exemplo, lido de uma forma... Lidava, e acho que está mudando um pouco, mas eu sempre tinha aquele medo, eu já cheguei a ter medo, trabalho com comunicação há um tempo, de no dia seguinte eu estar travada pelas consequências do medo. E quando chega na hora do evento em si, era gostoso, era divertido, você está com uma equipe toda preparada, com as pessoas que também vão estar ali participando, todo mundo envolvido, né? Mas aquele medo de antes de acontecer, no dia seguinte eu senti o corpo todo dolorido. E eu falava, por que eu estou com o corpo tão tenso? Aí eu falo, pelo medo que eu senti anteriormente. E aí eu fico, por que eu tive tanto medo? Olha as consequências, até físicas,
É verdade, é verdade. Porque machuca, incomoda, e você traz para todo o seu corpo. Não dorme direito, você fica estressado, fica angustiado, abatido por conta desse sentimento. E agora olha como o seu caso, o exemplo é interessante. Eu também tinha os meus momentos de tensão quando estava fazendo Teologia Descomplicada. E uma das coisas que até não falei para ninguém, vou falar agora, tomara que não me odeiem depois disso. Equipe, eu amo vocês. Mas sabe qual era o meu medo? Era de não dar certo, de o time ser errado das coisas. E é uma coisa minha, sabe? Eu tenho essa dificuldade de depender das pessoas. Uhum. Então, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Eu normalmente não peço, dificilmente eu faço isso. Em todos os locais que eu trabalhei, as pessoas sempre precisavam de mim, mas eu nunca quis incomodar as pessoas com as minhas necessidades, entendeu? Então, sempre fui atrás. E o meu medo maior era esse. Será que o time vai dar certo? E o que eu entendi depois do meu coração, isso era falta de confiança. Olha só. Quando eu comecei a confiar na equipe, nas pessoas que estavam fazendo, e isso é lógico que é um trabalhar interno, né? Seu, isso aí é a sua dificuldade sua. Eu vi que as coisas aconteciam. Sim. E eu podia depender, eu podia confiar naquela pessoa que ia dar certo. E tá vendo que o medo também traz essa insegurança daquela coisa. Será que vai acontecer certo? Será que o time vai ser certinho? Será que as coisas vão acontecer de forma correta e vai dar tudo certo? E tá vendo que são preocupações que a gente coloca na nossa cabeça? Até o exemplo do quadro negro que eu dei para você. A gente coloca o quadro negro branco, limpo, a gente marca um ponto, aí você pergunta para a pessoa, o que tem lá? Um ponto. Eu enxergo um ponto, e a parte toda em branco? A gente, às vezes, foca tanto em uma questão, Tainá, que essa coisa cresce, e a gente transforma ela em um monstro. E não é. É uma coisa mais simples, mais tranquila, mais leve. E a gente, na nossa mente, transforma ela num monstro gigante. E aí, por isso que até a postura do medo é, né, encolher, é mostrar que eu sou insignificante. Mas não é esse sentimento que a gente tem que ter com relação ao nosso Deus. A Bíblia vai trazer para nós que nós devemos temer a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é entender a sua magnificência, a sua majestade, o seu poder, e venerá-lo, e glorificá-lo, e adorá-lo, sabe? É compreender de fato que ele é o Todo-Poderoso. E o mais sensacional, Tainá, que a gente se volta para as Escrituras e a gente vê vários versículos falando sobre o temor do Senhor. Por exemplo, Salmos vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios tem vários versículos que falam sobre isso. Por exemplo, Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quer ter conhecimento, quer se aperfeiçoar em conhecimento, tema mais a Deus. Quer ter mais sabedoria, tema mais a Deus. O temor do Senhor encaminha para a vida. É compreender que nós não temos poder para nos salvarmos, mas é Ele, com a sua poderosa mão, que nos guia. Outro versículo, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Eu compreendendo quem é Deus, eu sei que eu posso ser amparado por Ele, cuidado por Ele, acolhido por Ele, sabe? Gente. Cuidado por Ele. O temor do Senhor é a fonte da vida. No temor do Senhor há firme confiança e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Amém. Sensacional. Quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós aprendemos mais esse Deus. Nós compreendemos e colocamos nossa confiança mais profundamente nele, entendeu? E isso tira todo esse sentimento de medo, de preocupação, porque a gente sabe que Ele está lidando com a nossa vida, Ele está nos moldando ao caráter dEle. É só nós realmente entendermos que devemos buscar a nossa santificação. Só um exemplo, porque aqui, principalmente aqui na TV, nós passamos muito tempo juntos e nós brincamos, nós conversamos, nós aconselhamos uns aos outros, nos ajudamos, tiramos dúvida, enfim, é um relacionamento muito especial. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem algum medo, e eu tenho oportunidade de conversar com o Samuel, ou conversar com a Sara, ou com a Lídia, então, quando a gente tem oportunidade de conversar com alguém, e esse é o grande presente quando nós temos amigos que conhecem o Evangelho, que são cristãos. Às vezes fala, eu vou passar um versículo para você,
leia. Ou vem uma palavra, o pastor tem uma palavra muito legal, eu quero compartilhar, e compartilha. E aí, num determinado momento, você pega aquele versículo e lê. Eu estou falando um exemplo aqui da igreja, mas isso acontece em casa, com os amigos, em qualquer lugar, no culto. Como aquele versículo traz uma calma. Talvez o problema não foi resolvido, talvez o problema ainda está em andamento, mas vem uma calma, porque existe uma promessa de Deus para nossas vidas. E quando a gente lê, vem a confirmação, vem a lembrança, vem a memória da promessa, e você fala: obrigada, Senhor, me perdoe por tanta angústia, por tanto medo, obrigada pela palavra. E é muito especial quando a gente recorre às Escrituras para resolver qualquer situação. Exatamente. Olha, para você ter ideia, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha como essa parte é sensacional. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe o que eu entendo disso? Que independente das circunstâncias que estamos vivendo, devemos estar em paz com Deus. Eu sempre falo, o maior problema nosso foi resolvido na cruz. Sim. Então, confie em Deus. Deixe ser conduzido por Deus. Não tem nada a ver com salvação. Salvação vem de Deus e é dele mesmo, ele que escolhe, mas deixe ser conduzido por Deus, né? Pare de querer lidar com a sua vida você mesmo. Não, se volte para Deus, se volte para as Sagradas Escrituras, se submeta a ela, aprenda dela, coloque-a em prática, porque aí, dessa forma, nós vamos viver mais bem-aventurados. Se a gente se voltar para as bem-aventuranças, por exemplo, ela, humanamente falando, vai na contramão do que o mundo ensina. Totalmente. Por exemplo, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz quem chora. Como isso? Mas é a compreensão de que na mão de Deus nós somos conduzidos. Independente das circunstâncias, nós estaremos felizes, estaremos em paz, estaremos vivendo o amor dele no nosso coração. Então, o segredo é esse, se voltar às Escrituras, aprender mais de Deus, compreender mais da sua graça, do seu amor. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele falou que ele vai trazer uma lista do que ele era. Eu era judeu, eu sou de judeu, filho hebreu, eu sou fariseu, e ele vai colocando a lista dele. Mas ele fala, na metade do versículo, do capítulo, mas eu vejo isso tudo como refúgio, pela sublimidade do conhecimento do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. A sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Isso deve ensinar muito para a gente, Tainá. Nos aprofundar em conhecer a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nos aprofundar em conhecer que a mão poderosa dele tem guiado as nossas vidas. Nos ensina que, apesar das circunstâncias adversas que a gente vive hoje e que a gente vai continuar vivendo, ele tem cuidado dos seus filhos. Ele tem guiado poderosamente os seus filhos para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Então, é sensacional quando nós nos voltamos às Escrituras. E ontem nós até comentamos, né, que o medo ele é crescente de acordo com o nosso crescimento, né? Quando criança, o nosso medo é dos fantasminhas. Isso, e aí, do escuro. Eu tenho medo do escuro, tenho medo de fantasma, vou olhar debaixo da cama, atrás da porta. Você faz a varredura no quarto. E aí, conforme a gente vai crescendo, os medos, escola, exatamente, profissional, faculdade, relacionamento, família. E aí, quando eles estão ainda naquelas coisas imaginárias, eu sei que é angustiante para aquela idade, mas ainda está na imaginação, que é o que a gente continua trazendo para as nossas vidas, mas a gente substitui o fantasma pelas contas, pelo profissional, pelo casamento. E a gente vai trazendo para esses momentos. Isso eu estou falando desses medos que a gente... os da nossa mente. Fora
eu estou falando das fobias, que são muitas, né? Tainá, eu estava dando uma pesquisa bem rápida sobre fobia. Eu encontrei quase 500 fobias. E lógico que essa conta é maior, né? Pastor Ival, falando sobre esse tema, né? 2016, ele falou que os psicólogos dizem que existem mais de 3 mil. Eu dei uma passada rápida, assim, eu peguei uma lista de quase 600. E são muitas. Gente, são muitas. São muitas. Medo do céu, medo de aranha, medo de barata. Eu tenho de aranha, aracnofobia. Até medo de religião, algumas pessoas têm. Então, são várias fobias. Medo de religião tem? Medo de Deus, medo de religião, existe essa fobia também. Então, imagina, Tainá, a quantidade de fobias, de medo. É por isso que a Bíblia ensina tanto sobre isso. E fala tanto para que a gente não tema, não tenha medo, confie em Deus. Saiba que Ele vai direcionar a sua vida. É por isso que a Bíblia nos ensina tanto sobre esse tema. Inclusive, até a gente estava pesquisando, ia fazer a pergunta do dia voltada, quantas vezes aparece na Bíblia a palavra não tenha medos, né? Não tenha medo, não temas. E acabou que eu não fiz, porque ficou meio ali, um falava um, outro. Um apareceu 265 ou 266, aí eu fui em outro que disse que se aprofundou, que era 127, e o outro em torno de 110, que eu tinha visto. É claro que não dá para ter uma precisão exata, mas deu para ter uma noção de que parte ali da Bíblia, nos orienta, Deus está falando com a gente para a gente não temer. Exatamente. Ele está nos pedindo seja corajoso. A resposta para isso, independente da quantidade de não temas que tenha, a Bíblia, ele ensina que não devemos temer. Devemos confiar nele, descansar nele. Exatamente. Mas é claro que é uma coisa que pode acontecer, né, Samuel? O cristão também acaba sentindo medo também. Isso. Exatamente. Pastor Ival, em uma de suas pregações, vai dizer que o medo ele é a resposta natural à ameaça e ao perigo, né? E o cristão não deve ter um estilo de vida tomado pelo medo. Deve confiar em Deus. E ter medo, ele não vai resolver a situação. Ele não vai ser a solução daquela situação. Isso não vai. O medo não vai ajudar você a resolver a situação. Então, ter medo é diferente de viver sem medo. Sim, isso é interessante. Então, vamos ter medo? Vamos. Mas a gente não deve se pautar a nossa vida pelo medo. A gente deve pautar a nossa vida sabendo que Deus cuida da gente. Deus protege a gente, Deus nos guia. E devemos, mesmo se andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. É um salmo. Então, Tainá, é descansar o coração em Deus. É saber que Ele tem cuidado de nós. Ai, muito bom. Samuel, a gente fica até mais calma. Você que está em casa nos assistindo, eu vi aqui poucos comentários, né? Nós fizemos a pergunta no início, mas eu também perguntei, você sofre de algum medo? Você tem algum medo? Algo te aflige? Comenta aqui com a gente, deixa seu comentário, compartilhe, interaja aqui no grupo. E se você também sofre tem algum medo ali constante, já coloca aqui pedindo oração para que os irmãos que estão aqui no chat já se reúnam aqui, já anota e ore com você, né, pelo seu pedido. A gente fala muito de oração e aqui é um canal também vasto de oração, que é esse chat, onde você compartilha, comenta. É um campo muito aberto para um orar pelo outro também. Fica... A gente vê muito isso, né? Eu estou pedindo oração por tal, e aí os irmãos, eles mesmos se mobilizam, né? Ali no chat, um orando pelo outro. Isso é muito importante mesmo. Muito legal. E, Samuel, quer deixar esse conteúdo bem fechadinho, amarrar para a gente, para quem está em casa, para ficar mais tranquilo, trazer uma mensagem de esperança agora? Sim, com certeza. No livro de Isaías, lá em Isaías 41:10, tem um versículo que deve falar muito em nossas vidas. É o seguinte, olha: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Pastor Ival, em uma das suas pregações, ali em 2016, ele vai falar o seguinte: quando começamos a olhar para as circunstâncias, os problemas, para as dificuldades da vida, nós podemos ser tomados pelo assombro.
E aí, falando sobre esse texto, né? Quando nós olharmos para os problemas e as circunstâncias, nós caímos, nós desanimamos. Mas o texto que a gente leu aqui de Isaías diz: não te assombres. Querido irmão e querida irmã que está nos assistindo agora, eu sei que o ano 2020 foi um ano difícil, desafiador, e que talvez o irmão ou a irmã, no coração da irmã, na mente da irmã, tenha pairado o desejo de parar pelo medo, de caminhar. Mas eu quero deixar uma mensagem para você. Creia em Deus, creia que Ele tem o controle de todas as circunstâncias em suas mãos. Descanse seu coração, confia no Senhor, se entrega mesmo para Ele. E assim como o salmista, no Salmo 34:4 vai dizer: busque a Deus. E como diz as Sagradas Escrituras, né, ali em 2 Timóteo 2,17, Tainá, eu quero finalizar com isso, diz o seguinte: olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, viva esse espírito de coragem, viva esse espírito que Deus tem dado para nós, de vencer as circunstâncias, porque nós estamos com Ele, não estamos sem Ele. Estamos com o nosso Deus, Ele tem direcionado, cuidado de nós. E Ele é o Senhor das circunstâncias, Ele é o Senhor de todo mundo. Amém, que lindo. A Tânia até escreveu aqui para a gente no chat, ela colocou aleluias, isso aí. Muito bom, obrigada, Samuel, pela tua palavra, de trazer aqui. Mas eu gostaria, antes de te liberar, eu gostaria de conferir um desenho com você na tela e a gente falar um pouquinho sobre ele, uma mensagem aí para complementar ao que falamos, mas agora de uma visão mais artística, né? Um lado mais... trazendo a arte também para a meditação, né? Cadê? Vamos ver se aparece aí na telinha para a gente. Olha que graça. Eu anotei aqui, porque eu tô... Essa distância eu não vou conseguir ler. Então eu anotei, vou ler aqui no papel. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. E esse desenho é da Rebeca Prudente Torre Branco. Ela é do Instagram. Então, você pode segui-la no Instagram dela, a página dela pelo @BecaP Branco. Então, é o Beca, né, o apelido de Rebeca Prudente Branco. Então, é Beca P. Branco. E ela é daqui da igreja. Nossa, daqui da igreja. E olha só que talento. Legal. E aí, Samuel, o que a gente fecha aí com essa arte, hein? Sim, no coração dos nossos telespectadores tiver o medo, a dificuldade de viver, né, de estar paralisado até, porque as circunstâncias não são fáceis, faça essa oração diante de Deus. Né? Crie em mim, Deus, um coração, diz o texto, né, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Ter essa coragem aqui que Paulo vai falar para Timóteo, né? Não deu espírito de covardia, deu espírito de força. Então, que Deus possa estar criando no seu coração, que está aí com essa dificuldade, com esse problema, com a circunstância diversa, no seu coração Ele crie esse coração inabalável, né? Ai, que lindo, amém. Samuel, mais uma vez, obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Tá Se bom? Deus quiser, então, você que está nos assistindo, todas as quartas-feiras teremos aqui a companhia do Samuel Lopes aqui com a gente no Sempre Juntos, para ter esse bate-papo, ter essa conversa tão gostosa, para a gente aprender mais e juntos mais de Deus, da palavra do nosso Senhor. É verdade. Amém. Obrigado pelo convite. Tá bom? Deus abençoe para vocês aí, irmãos. Fica na paz. Muito bom. E você que está aí, você continua aqui comigo. Nós vamos continuar falando sobre medo e hoje nós vamos assistir um vídeo do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes também falando sobre isso. Nós separamos um trechinho dele. E claro, antes de assistirmos o vídeo, nós vamos fazer aqui, ficar por dentro dos comentários, dos seus comentários aí, que sempre deixam uma mensagem especial. Vamos saber quem está sempre conectado com a gente aqui no Sempre Juntos. E nós começamos o nosso Sempre Conectados com a primeira mensagem do dia. Vamos
ver quem mandou a mensagem. Foi o Rodrigo da Costa, ele mandou uma mensagem especial para o programa Aconselhamento Bíblico. Ele escreveu: graças a Deus pelo programa, principalmente por jovens se envolverem no aconselhamento bíblico. É isso mesmo, Rodrigo. Como você sabe, ou você que está em casa, o aconselhamento bíblico ele acontece com o nosso reverendo Alberto Lima, mas tem a participação sempre da Letícia Minervini e da Paola Reis ali, que é uma bênção para todos nós ver tantos jovens se envolvendo com aconselhamento. Além do programa, que é o que você tem a oportunidade de assistir, nós temos o curso de aconselhamento bíblico e nós temos mais jovens também que participam, que fazem esse curso e já estão aí aconselhando, trabalhando para o Senhor. Então, se você se interessa, entre no nosso site, fique por dentro sobre o curso de aconselhamento bíblico. Vamos para o nosso segundo comentário, que é para o programa Mais Música. Gente, você já assistiu esse programa Mais Música? É uma delícia. Ele acontece com um apresentador, né? O apresentador dele é o Fábio Sampaio. E aí o Vitor da Silva escreveu Resgate, que foi o episódio 5 com Zé Bruno. Resgate, a maior banda de todos os tempos. Amo demais. Demais. Sem o X, né? Demais. Não, demais. Ai, parei. Chega. Diretor, desculpa aí pela descontração. Bem, esses foram nossos comentários de hoje. Então, vamos voltar para o nosso tema, que é medos. E nós vamos ouvir agora o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Sabemos que medo é um sentimento difícil, mas ele é existente. 2020, como nós falamos ali conversando com Samuel, não foi um ano fácil. Causou muito medo, muita dor, muita tristeza. E, claro, não foi algo que estava... Não foi algo que atingiu só um tipo de pessoa ou outro. Tanto os cristãos também tiveram medo com tudo o que estava acontecendo. E o reverendo Hernandes trouxe uma mensagem muito especial e nós separamos um trechinho aqui para você. Mas eu quero concluir, levando você ao versículo 2, de Isaías 43. O fato de a Bíblia nos dar essa ordem, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, vença o medo, vença o medo, vença o medo, não significa que você, sendo um crente, está blindado. Essa teologia de que se você é crente, você não vai ter doença, se você é crente, você não vai ficar desempregado, se você é crente, você vai ser rico sempre, se você é crente, você vai ser sempre cabeça e não cauda, se você é crente, você vai ter tudo tranquilo na sua vida. Essa não é a teologia saudável, e diante de uma pandemia quanto esta falsa teologia não se sustenta. O fato de você não ter medo não significa que problemas não vão acontecer. Os crentes são sujeitos aos mesmos problemas. A nossa fé não nos imuniza do coronavírus. A nossa fé não nos tira a possibilidade desse contágio, nem mesmo de um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ao ser contaminado, vir a óbito. Até porque a morte para um crente não é fracasso. Morrer para um crente não é derrota. Morrer para um crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Portanto, o texto vai mostrar algumas circunstâncias que o cristão vai passar. Deus pode livrá-lo, mas ele vai passar. Às vezes Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Às vezes Deus não nos livra da cova dos leões, Deus nos livra na cova dos leões. Então vejamos, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não pergunta se passares pelas águas, ele diz quando, porque todos nós passamos por situações difíceis. Crentes, não crentes, ricos e pobres, doutores e analfabetos, todos. Então é quando. E hoje, parece que todos nós estamos neste barco que atravessa esse mar revolto. Quando passares pelas águas, e ele está falando aqui de turbulências, de águas revoltas, de mares encapelados.
de situações de risco. E ele diz: você não precisa ter medo, porque quando você passar por essas situações, eu serei contigo. Então, você não está sozinho nessa pandemia. A sua família não está sozinha nessa pandemia. Você está passando por águas revoltas, mas Deus está com você. Esta é a promessa. Segundo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Parece-nos que agora Isaías avança um pouco mais na sua imagem, na sua figura. Você sabe que um rio caudaloso, suas correntes são violentas. Onde ele passa, ele vai arrastando tudo. E ele então vai dizer que quando passares pelos rios, esses rios não te submergirão. Você sabe que mais pessoas se afogam nos rios do que nos mares. Uma situação de risco, de naufrágio, de afogamento, é muito maior nos rios do que no mar. E é por isso que o texto está nos informando que ele sai das águas para os rios, e quando os rios forem caudalosos, e quando você estiver atravessando esses rios caudalosos, ameaçando você, trazendo risco para a sua vida, Deus está dizendo: você vai passar por eles, eu não vou poupar você de passar por eles, mas esses rios não vão submergir você. É a promessa dele. Mas agora o profeta vai usar uma linguagem mais intensa ainda na sua fala. Quando ele diz: quando passares pelo fogo, agora é a fornalha, agora é o cadinho, agora é a prova suprema. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus queridos irmãos, nós precisamos crer que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Nós não precisamos nos render ao medo, nos capitular ao medo. Tem muita gente querendo jogar a toalha. Tem muita gente pensando em desistir. Tem muita gente só olhando pelas lentes do retrovisor. Tem muita gente apostando no fracasso. Tem muita gente fazendo provisão para a derrota. E eu gostaria que você hoje alimentasse a sua alma, não com os terrores dos noticiários, não com as notícias enviesadas e tantas vezes ideologizadas, e tantas delas até de fake news, que estão gerando medo e pânico e pavor. Mas eu gostaria que você hoje, que é um cristão, que é um servo e uma serva de Deus, que você alimentasse a sua alma com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, dizendo o seguinte: olha, Deus está dizendo a você e a mim, à luz da sua palavra, você pode vencer o medo, você pode triunfar sobre o medo, porque eu estou com você, não importa a situação que você viver, seja de águas revoltas, seja de rios caudalosos, seja de fornalhas acesas, eu serei convosco. É a presença de Deus que vai nos dar força, quem vai nos levantar, quem vai nos fortalecer, quem vai jogar esperança na nossa alma, quem vai iluminar o nosso caminho, quem vai restaurar a nossa sorte, quem vai renovar e restaurar a nossa nação, quem vai reavivar a sua igreja, quem vai reaquecer o seu coração e vai dar esperança para você prosseguir e prosseguir vitoriosamente. E eu quero concluir. Quando Deus diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, não tenhas medo, pois, porque eu sou contigo. Deus vê você em Cristo, seu Filho amado, e por isso você é o amado de Deus. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus cuida de você, Deus guarda você, Deus restaura você, Deus levanta você e Deus abençoa você, para que você vença o medo e viva vitoriosamente. Eu conclamo você agora para nós orarmos juntos, aí na sua casa. Eu não sei como é que você está, talvez ansioso, preocupado, angustiado, com muito medo. Você não vai vencer esse medo apenas
fazendo viagens pelos corredores escuros da sua alma, como que fazendo uma introspecção, nem fazendo meditação transcendental, cruzando as pernas e mergulhando a sua mente no vazio. Você não vai vencer o medo lendo livros de autoajuda. Você não vai vencer o medo convencendo a você que você é forte. Você vai vencer o medo quando você se voltar para Deus e entender que Ele está com você. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador. E Ele é quem vai fortalecer você e proteger você e livrar você e dar bênção para que você prossiga a sua vida vitoriosamente. Porque Ele criou você, porque Ele formou você, porque Ele remiu você, porque Ele chamou você, porque você é dEle. Amém. Que mensagem de esperança, que mensagem de encorajamento para todos nós. Eu não sei o que você está passando, mas eu espero que hoje o tema tenha te ajudado. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe. Aliás, no nosso canal tem um acervo muito grande. Temos mais de 3.000 vídeos, 3.000 conteúdos para você pesquisar, para você se aprofundar em temas como esse, medos. Nós temos temos muitos vídeos falando sobre medo, então pode entrar no nosso canal e pegar o conteúdo na íntegra, como esse que nós acabamos de assistir. Bem, agora nós vamos para a nossa caixa das lembranças e reviver também ali um momento muito especial. E nós voltamos para a nossa caixa das lembranças para o ano de 2019. No último dia 22 de agosto, a Escola Cefas inaugurou a Biblioteca José Milton Pinto. Foi uma homenagem ao presbítero Milton, como reconhecimento pelos anos de dedicação à escola, à igreja. E aí foi uma forma que eles acharam de fazer essa homenagem. Olha que espaço agradável ali para os pequeninos. A Escola Cefas, que é o Centro Presbiteriano de Educação Infantil, é um braço social aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você pode conhecer ainda mais entrando no site Cefas de Educação e saber um pouco mais, conhecer esse espaço, conhecer essa escola, quem sabe para colocar o seu filho ali ou até mesmo para poder colaborar de alguma forma. Olha a foto ali, quantas crianças, gente, é muito especial. É lindo o trabalho que eles realizam, nós já mostramos algumas vezes aqui na IPP, e se você tiver a oportunidade de conhecer também, com certeza você vai se encantar. É um projeto muito bonito. Bem, agora nós vamos para o nosso Web Telespectadores. É exatamente isso. E a foto do nosso Web Telespectadores foi tirada aqui na IPP TV, no nosso estúdio. Cadê a fotinha na tela? Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver. A nossa foto foi hoje. Foi aqui foi hoje uma visita. Olha, eu travei, né? Ó, buguei. Hoje nós tivemos uma visita muito especial aqui na IPP TV. Os nossos web telespectadores é o Daniel Figueiredo e sua esposa Mariana Figueiredo e o pequeno Davi, onde eles tiraram uma foto ali muito especial ao lado dos apresentadores Lídia Dickel e Pedro Cera. Foi um pouquinho antes de começar conhecendo as escrituras. E foi uma visita muito gostosa. O Davi com esse sorriso dele fofo. Ali ele ainda estava tímido, mas depois ele altas risadas aqui com a gente. Foi uma visita assim, um presente de Deus para as nossas vidas. Logo cedo, para alegrar aqui toda a equipe. E eu gostaria de divulgar, gente, porque eles têm um canal no Instagram com iniciativas evangelísticas também, um trabalho muito bacana. É o Pregando pelo Mundo, @Pregando pelo Mundo. Você pode acessar e conhecer os trabalhos que eles realizam ali. É bem interessante, é muito legal. Então fica aí mais uma dica para você que está em casa, para você que usa as redes sociais e fica sempre assim, eu queria um perfil bacana para seguir, eu queria uma indicação, então fica com essa indicação de hoje e já pode, acabando o programa, já pode dar um pulinho lá no seu Instagram e já segui-los. @Pregando pelo Mundo e, claro, você pode seguir a gente aqui da IPP TV, @ipp.tv e IP Pinheiros também e seguir aqui aí o canal da igreja. Bem, gente, o que bombou nas redes? Nós temos aqui um post
do nosso reverendo Augustus Nicodemos, que essa foto ele tirou após as 2 primeiras aulas do curso Teologia e Fé Reformada, que abrirá as inscrições em breve. Então, se você tem interesse, já fica essa dica aí também de um curso para você estudar, para você fazer. Ele está tirando todas as dúvidas referentes ao curso na sua página do Instagram. Então, ali no @Augustus Nicodemos, você pode também acompanhar e ficar por dentro desse curso. E, claro, nós também temos alguns cursos, que é o nosso EAD, já que você é desses que quer estudar, que quer aprimorar, aprender cada vez mais. Então, fica essas dicas para vocês. Chegamos ao final do programa, acabou, e nós encerramos por aqui. O Cristiano, ele mandou uma mensagem para a gente aqui também no nosso chat. Ele escreveu: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9, exatamente, amém. O Erivaldo escreveu: a paz de Cristo eterno. Muito bom, gente. A nossa pergunta de hoje é essa que está na telinha. Personagem bíblico que assumiu a liderança no lugar de Moisés e Deus falou para ele não temer. Josué, Judá ou José? Eu tenho aqui algumas respostas. A Silva escreveu para a gente Josué, a Liliane, Josué, a Rosemary também, opção A, Josué. E a opção correta, eu estou aqui fazendo um suspense para ver se alguém mais responde, mas a opção certa é essa mesma, é Josué. E aí fica uma dica para você ler Deuteronômio 31, e aí ele está escrito assim: depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, não tenha medo. E ali em Josué 1:9 escreve, tem um versículo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só, o Cristiano já compartilhou com a gente esse versículo um pouquinho antes, é isso mesmo. Espero que a palavra de hoje tenha te ajudado, tenha te edificado também, te encorajado para continuar nessa caminhada aqui na terra até o grande dia que nós tanto almejamos, que é vivermos para sempre com o nosso Senhor nos céus. Eu espero que você não seja esse, como Samuel falou, que tem medo do céu, que tenha medo de Deus. Não, nós devemos ter temor ao nosso Senhor. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!